Olá! Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade e ao mesmo tempo provoca também muitas reflexões. Será? Será que os nossos dentes podem contar uma história que vai muito além da odontologia? Será que perdas dentárias, tratamento de canal, por exemplo, dentes quebrados ou inflamações poderiam revelar padrões emocionais, padrões familiares ou experiências que atravessam gerações? Pois é, nossa convidada de hoje desenvolveu uma abordagem bastante original. A abordagem é chamada constelação dos dentes. Ela é inspirada nos princípios da constelação familiar sistêmica. Pessoal, aqui é importante esclarecer desde o início que esta é uma abordagem terapêutica complementar. Ela é voltada ao autoconhecimento e não substitui de forma nenhuma, não substitui um diagnóstico, um tratamento odontológico ou um acompanhamento médico, ok? Para conversar conosco, recebemos Sônia Leonardi, consteladora familiar, mentora, fundadora do Instituto Ser Feliz e também ela é criadora da constelação dos dentes. Sônia, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, que às vezes a pessoa vai assistir em outro horário, né? Mas muito bom Exatamente. dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sônia Leonardi, gratidão, Enéas, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a constelação dos dentes com vocês, né? Então, o que que eu posso contar sobre a minha história, né? Pois não, Eu era uma vamos lá. Vamos lá? Posso Vamos lá, começar? vamos. Quem era a Sônia antes de tudo, todo Olha esse só, conhecimento, a constelação? Pois não, Sônia. eu era uma mulher em busca de resposta para a minha própria história. Eu me lembro de eu criança, assim, em algum momento, assim, de eu falar, nossa, eu me sinto dentro de mim, quem sou eu, né? Eu acho que toda criança deve passar por experiências assim, principalmente quem é mais sensíveis, né? Mas eu vivi experiências familiares difíceis, eu precisei amadurecer muito cedo, e durante muito tempo também eu carreguei essas dores, essas responsabilidades, sem compreender de onde que vinha isso, né? Então, antes de eu conhecer constelação familiar, eu já tinha esse desejo de ajudar pessoas. Mas eu ainda não possuía, né, essa visão que eu tenho hoje do pertencimento, da hierarquia, desses vínculos de repetição familiares, né? Bom, então eu sou Sônia Leonardi, Leonardi do meu marido. Eu nasci na cidade de Piracaia, que fica no interior de São Paulo, né? E quando eu tinha de 14 para 15 anos, eu saí de casa. A minha irmã tinha acabado de casar, e aí meu pai, ele era alcoólatra, e a gente vivia, né? Tinha essas questões de violência doméstica. Então, eu levei uma surra e eu tomei essa decisão que eu queria ir embora. E aí a gente morava num sítio, e essa minha irmã, que havia acabado de se casar, falou: então vem morar comigo. E eu fui. Mas naquela época eu não entendia que quando uma pessoa casa, ela não casa somente com a pessoa, ela casa com a família da pessoa, com a história da pessoa, né? E quem casa precisa da casa. Quem casa quer casa, precisa da casa. A gente Verdade. leva em torno de um ano para se adaptar às novos hábitos daquela pessoa que você está indo morar. E a minha irmã não teve esse processo, porque eu fui morar com ela. Então, a gente conseguiu viver sem conflito mais ou menos 2 meses. 2 meses depois, não tinha mais condição. Eu estava trabalhando, não tinha ainda bem 15 anos ainda. E aí, quando eu fui trabalhar, quando eu voltei, eu fui para a escola, que eu havia voltado a estudar, porque eu parei, né? Porque eu tinha de morar nesse sítio. E aí, quando eu volto da escola, era 11 horas da noite, a porta estava fechada, tudo escuro. E ela não tinha me dado a chave da casa, ela morava em 3 cômodos. Então,
eu dormia na sala. E aí já tinha uns sacos pretos de lixo na porta com as roupas. Bom, aí eu peguei aquelas coisas, eu fui para casa de uma amiga que era até bem longe, isso tudo às 11 horas da noite, 11 e meia da noite, numa cidade muito pequena, porque Piracaia hoje tem 30 mil habitantes, mas mesmo assim, né, não é bom, né, uma menina nesse horário da noite. Mas enfim, eu fui, e essa minha amiga morava ela com 7 irmãos, você imagina, uma loucura, uma casa bem pequenininha também. Ela falou, Sônia, eu posso deixar você dormir aqui, mas... Aliás, eu posso deixar você guardar suas coisas aqui, mas dormir aqui não dá, porque nem tem aonde. E ela me deixou. Eu coloquei lá esses sacos com as roupas, com as coisas que a minha irmã tinha tirado, e eu sentei na escadaria da igreja, e ali passou aquela noite. E, claro, a gente não dorme, né? Fica vendo ali os carros passar, quando vinha alguém eu me escondia, enfim. Quando deu ali um pouco antes das 6 da manhã, eu fui para casa de uma outra irmã, ela deixou eu tomar banho, deixou eu tomar café, mas falou, aqui não tem como você ficar. Eu não queria voltar para o sítio, então o que que eu fiz? Eu falei, vou alugar alguma coisa, né? E como eu sempre fui uma... Engraçado, né? Só para você ver. Eu era uma pessoa que eu sempre aparentava ser mais velha do que eu era, né? Eu sempre fui uma pessoa gordinha também. Então, todo mundo achava que eu já era maior de idade, mas eu não tinha 15 anos. E isso foi minha vida inteira. E eu sempre me chateava com isso. Por exemplo, uma vez eu consegui um estágio e aí a pessoa falou assim: Nossa, é a primeira vez que nessa empresa, era uma empresa pública, uma empresa de saneamento de Atibaia, eu consegui entrar lá como estagiária. E aí a pessoa foi no refeitório, ela falou: Nossa, eu fiquei impressionada, é a primeira vez que contrato uma estagiária tão velha. E eu tinha 20 anos, sabe? Então, enfim, e aquilo me incomodava. Mas aí o que que acontece? Eu então fui alugar essa casa, encontrei uma amiga que também tinha brigado com a mãe, a gente se juntou, essa amiga, não, eu conheço alguém ali. Eu comecei então a viver com essa minha amiga, a gente pagava aluguel, mas era muito difícil, né? Eu não ganhava bem, ela não trabalhava, pedia dinheiro, era uma loucura. Assim foi a minha vida, entre ser despejada, mudar de casa, não pagava água, daí cortava, não pagava luz, era um horror. Mas quando eu tinha de 19 para 20 anos, eu estava. E aí, 2 anos depois de tudo isso, eu precisei pedir para minha mãe, para meu pai, me deixar morar numa casa que eles tinham uma casinha na cidade. Eu vou mandar para você aqui um documento. E aí, se você conseguir, você mostra, tá? Né? Se não, não tem problema, eu poderia ter mandado antes, mas agora contando eu me lembro, né, das fotos, porque às vezes a gente mostrar alguma foto é interessante, né? As pessoas gostam, enfim, e pode até entender melhor. Mas o que que acontece? Eu então falei, olha, a minha vida, eu fui pedir para minha mãe, a minha mãe deixou eu ir morar nessa casebrinho, nessa casa, né, para eu não voltar para o sítio. Mas eu não trabalhava, não tinha condição de pagar. Convidei um amigo para morar comigo, ele trabalhava num restaurante. Aí ele trazia um marmitex do restaurante e eu comia aquele marmitex. Às vezes era aquilo só que eu tinha para comer. E eu acabei entrando numa depressão ali com 19 anos, que eu nem sabia o que que era depressão, enfim. Aí eu estava vizinha dessa minha irmã que me deu café da manhã, e ela foi lá e falou: Sônia, a gente precisa ir para Santa Casa. Eu já não estava tomando banho, né? Aí fomos, mas assim, não tinha dinheiro para comprar o remédio, sabe? Eu queria chorar, chorava toda, e não tinha por que chorar, daí não tinha dinheiro para comprar o remédio, eu tinha um motivo para chorar, parece que era até melhor. Loucura. Uma amiga foi convidar esse meu amigo para ir numa reunião do budismo, e eu que acabei indo, conheci o budismo, daí melhorou a minha vida, porque eu aprendi a lei de causa e efeito. Assim, bom, não adianta eu culpar meus pais, que eu botava muita culpa neles. Eu preciso, e aí eu entendi, pelo menos numa forma até racional, de que aquela vida era a minha vida, né? E eu que era responsável por ela. Então, aí eu dei uma melhorada, fui trabalhar no banco, como estagiária, entrei na faculdade, consegui entrar na faculdade com bolsa da prefeitura. Uma coisa interessante também é que sempre eu tive essa aparência de ser mais velha, mas eu tinha uma cara de pau legal também.
né? E aí eu fui lá conversar com o prefeito. Cheguei lá, falei assim: olha, eu queria falar com o prefeito. A moça falou: bom, se você quiser, ele está disponível. Eu fui. Eu falei, era um senhor. Eu falei: olha, é que eu quero muito estudar, não tenho dinheiro. A prefeitura não vai dar bolsa para a faculdade? Ele falou: você sabe que a gente tem um projeto? E aí eu que dei a ideia para fazer a bolsa, olha para você ver. E aí eu consegui a bolsa na época, assim, fiquei super feliz e tal. Não foi tão fácil, porque tinha que pagar matrícula, não tinha dinheiro para matrícula, tinha que pegar o ônibus, não tinha dinheiro para o ônibus, era assim, tudo muito difícil, mas eu consegui, fiz a faculdade. Em 2004, eu vim morar em Bragança Paulista, né? E cá estou até hoje. Lá se vão 26 anos, né? Não, 2004, 22 anos, certo? Que estou aqui em Bragança. E aí, é, eu passo por um processo interessante, que aí eu trabalhava como vendedora, vendia produtos, enfim, e eu passo por um processo de consciência daí, porque eu já estava com quase 29 anos e a minha vida parece que não ia, parece que ela voltou para trás, porque eu estava ainda pagando aluguel, eu estava ainda, um mês pagava, outro mês não pagava, sabe, a vida, a coisa não ia, não acontecia, né? Eu fiz administração de empresa, daí para administração de empresa, ou você vai ser auxiliar de escritório, enfim, fazer uma carreira em escritório, que não era o meu perfil, eu não gostava dessa coisa de escritório, ou você vai montar um negócio, ou fazer concurso público, enfim. Então, acabei virando vendedora. E aí, com isso, eu fui, não conseguia arrumar namorado, quase 29 anos, não tinha tido um namorado. A minha família até achava que eu era do babado que eu digo, eu era homossexual, eu vou falar assim uma palavra pejorativa, né? Sapatão. Por quê? Porque eu sempre tive muito amigos LGBTQIA+, NQIA+, vou falar assim, e também porque eu dividi aluguel com meninas, e já estava há bastante tempo morando com uma moça. Então eles achavam que eu era um casal. Eu tinha um irmão que bebia muito. Uma coisa interessante, voltando aqui, abrindo parênteses para minha história, é que no ano 2000, quando eu me converto ao budismo, é o ano que meu pai para de beber. E eu achei isso muito relevante, né? Porque o budismo fala muito do karma, né, e tal. Bom, mas esse meu irmão bebia muito. E esse meu irmão, ele então tirava muito sarrinho de mim, né? Você, a Sônia é sapatão e tal. Então, quando eu visitava meus pais lá nesse sítio, eu ficava magoada, né? Mas eu fui numa balada com. Aí a balada começou a ficar chata também, porque, enfim, você ia na balada, daí já não tem mais graça, tal. Bom, e aí uma amiga minha de Piracaia falou: Sônia, vamos para essa balada, tal. Veio ela mais duas meninas, a gente foi. E lá eu conheci um rapaz, fiquei dançando com ele assim na pista, achei bonitão assim, tal, e a gente trocou o telefone. No outro dia, 10 horas da manhã, eu mandei uma mensagem para ele. Aliás, eu liguei. E ele atendeu. Só que eu falei: oi, tudo bem? Aqui é a Sônia. E ele falou: mas que Sônia? Quem? Quem? Né? E eu fiquei magoada, porque eu falei: poxa, o cara não lembra nem quem eu sou. E eu fiquei PUTA da vida. E falei: você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Porque até então eu me apaixonava até pelo mototáxi que eu pegava, uma carência terrível, né? Eu tive um rolinho ou outro de homens que não me assumiam, ou que queria que eu bancasse de alguma maneira, quer dizer, eu dormia no chão, morava no porão e a pessoa queria que eu pagasse a gasolina, ou vamos comer pizza, queria que eu pagasse a pizza, quer dizer, eu falava, não, olha, em 2004, 2005, assim, uma vez eu saí com um rapaz, ele parou no posto de gasolina, pediu para eu pôr R$ 50 de gasolina, naquela época R$ 50, enchi o tanque, sabe? Eu falei, gente, então, eu falei, não, não dá. Então, eu falei, não quero também, né? E aí eu tomei uma decisão nesse dia, das 10 horas da manhã. Era um domingo, peguei um caderno, escrevi, falei assim, olha, se for para eu ter esse tipo de homem, eu não quero, vou ficar sozinha. Ah, mas e se eu ficar sozinha, vou me chamar de sapatão? Bom, já me chamam.
Ah, mas eu vou ficar para titia. Ah, foda-se. Bom, anotei o que que eu queria num relacionamento, tipo de homem que eu queria. Pensei, eu quero um homem branco, porque eu sou morena, vai dar uns filhos bonitos. Eu quero o peito peludo. Por quê? Não sei, o que é gostoso. Enfim. Aí, um mês depois, eu conheci meu marido. E foi assim uma paixão avassaladora, uma coisa de louco. Foi uma cliente minha que me apresentou, ela falou assim, não, porque eu conheço um rapaz que é muito rico, ele quer namorar, ele tem um olho azul, ele não era rico nem tinha olho azul. Tinha um Fusca, tem até hoje, ele adora esse Fusca dele, mas eu fiquei com medo, porque eu falei, gente, mas eu dei meu cartão, porque eu sou vendedora, né? Então, vendedora tinha os cartão, dava cartão para todo mundo. E aí, o marido da minha cliente falou para ele: se ela deu o cartão, é porque ela quer que você ligue. E ele começou a ligar. E eu respondia, enfim, atendia. Nisso, a gente começou a conversar muito pelo WhatsApp. Não tinha WhatsApp, era SMS. Colocava créditos e créditos de pacote de SMS para poder falar com ele. E ele comigo. E a gente se apaixonou, uma paixão avassaladora. 3 meses ele ah, financiou uma casa, vamos casar e tal. Vou abrir mais um parênteses para dizer o seguinte, que eu tive na casa da minha mãe em outubro de 2009, no dia 12, que é o dia das crianças, ou de Nossa Senhora, enfim. E meu pai me convidou para a gente ir dirigir com meu irmão, que ele estava tirando carta. Minha mãe ficou sozinha. Eu falei, mãe, eu dei o telefone da senhora para o Jorge. Eu contei para ela que eu estava conversando com ele. Porque lá no sítio não pegava celular. Então a minha mãe tinha um celular que ficava numa antena. E aí minha mãe atendeu, ele ligou. Quando eu voltei, minha mãe disse: Sabe quem ligou? Eu falei: Mãe, quem ligou? Aquele rapaz. Eu falei: Credo, mãe, ele tem a voz tão feia, né? Daí minha mãe ficou séria, olhou para mim e falou assim: Não, ele não tem a voz feia, tá bom? Ele tem a voz bonita. Olha, eu vou te falar uma coisa: você já tem quase 30 anos. Por que que você não namora com ele? Ninguém está te obrigando a casar com ele. Mas você podia namorar, qual que é o problema? Porque eu passei a falar que eu não precisava de homem, que eu nunca ia casar com ninguém, que nenhum homem ia me mandar. E eu repeti muito isso: eu não vou casar, eu não vou casar, eu não preciso de homem. Então a minha família sabia dessa fala minha, que era uma fala repetida, né? Então a minha mãe falou aquilo. Quando a minha mãe falou aquilo, parece que ela falou: Eu te permito. Parece que a minha mãe me deu a permissão, me disse: Vai, namora, eu te dou permissão. Porque quando nós éramos criança e a mãe tinha essas questões com o pai, ela falava assim: Homem dá muito trabalho, criança dá muito trabalho. Tanto é que eu fiz uma promessa infantil de nunca ter filho, porque eu não ia pôr criança no mundo para sofrer. E a gente acaba na nossa vida adulta cumprindo as nossas promessas infantis. Eu cumpri a minha promessa de criança de que eu não iria ter filhos. Mas de que eu iria casar, eu cumpri. Eu não cumpri porque minha mãe meio que quebrou a minha promessa, né? Olha que interessante isso, né? Naquele dia mesmo eu voltei desesperada para Bragança, Jorge veio aí, vou beijar, ver se eu gosto. E aí me apaixonei, foi uma paixão, uma loucura, assim, e nós nos casamos, saiu a casa em janeiro de 2010. Ele foi me ajudar a fazer mudança, que ele falou: Muda você primeiro para você sair do aluguel". E aí ele foi me ajudar a mudar e não saiu mais. E em julho, 11 de julho de 2010, nós nos casamos no cartório, que eu não queria ficar só casada assim, morando junto, e ele respeitou e nós casamos de fato. Então, em 11 de julho de 2026, nós fizemos 16 anos de casado. Primeiro ano foi porque assim, a paixão, ela é a dança do acasalamento do ser humano. Então, as pessoas se apaixonam, né? E a paixão, ela inibe você, ela, né, é uma delícia, você não vê defeito na pessoa nem nada. Só que a paixão, ela dura de 2 meses a 2 anos. Quando deu ali uns 2 meses que eu estava casada com o Jorge, a paixão começou a esfriar.
E aí você precisa construir o amor. Bert Hellinger nos ensina que não existe paixão à primeira vista, amor à primeira vista. O amor, ele tem que ser à segunda vista, né? Porque você é apaixonado, o pum da pessoa é cheiroso, o bafo da pessoa não existe, né? Mas só que depois, quando isso cai, você fica louco por causa de uma toalha molhada na cama. A pessoa não deu descarga no banheiro. Então, quando as máscaras começam a cair, você precisa construir o amor. Isso é o amor à segunda vista de Bert Hellinger. E aí, quando caem as máscaras, então, porque foi um encontro do príncipe e a princesa, né? É um conto de fadas. Inclusive, nós somos ensinados ao conto de fadas, né? Todo mundo está esperando um príncipe do cavalo branco te salvar. E não existe, é você que se salva, né? Salvação, ela é individual. Mas aí, então, a minha máscara caiu, a dele também. E ele se transformou de príncipe num sapo. E eu de princesa numa bruxa. Então, o nosso primeiro ano foi bastante difícil, Sônia, mas Sônia, sim, eu preciso intervir um pouquinho em sua fala, tá. para sugerir que cheguemos assim no ponto que você entrou em contato pela primeira vez com a Com constelação familiar, né? Para a vamos gente dizer que tentar você focar o tema de hoje, que é constelação dos dentes, para a gente chegar lá, não, não tá certo. ok? Obrigada, né? Pois não. Obrigada. Qualquer coisa também você vai me fala. Não, não, porque aqui a proposta é pergunta e resposta. Aí você responde assim, de uma maneira mais concisa possível, para a gente Combinado, combinado. metodicamente, didaticamente, implementarmos aqui um começo, um meio, um fim, em relação ao tema de hoje, que é a constelação dos Vamos lá. dentes. Senão a coisa não sai, é professora, né? Professor tem isso. Né? Bom, então vamos lá. Tá. Como que eu chego na constelação? Nós montamos um negócio, o meu marido deu muito certo, ao mesmo tempo criou bastante conflito. Eu tive muito problema com o funcionário, tive muito problema com o cliente, que a sócia saiu com 5 meses de negócio. Isso nós E estamos aí, falando de que ano? Quantos anos mais ou menos? estou falando de 2014. 2014. Beleza. Mais de 10 anos, mais de uma década aí. Isso. E aí, então, eu falo, meu, eu preciso curar a minha vida, porque essa mulher começou a falar mal de mim, eu fiquei muito mal, tal. E aí eu vou atrás de terapias. Eu vou num congresso de terapia, e nesse congresso de terapia é apresentado muitas terapias, e de repente é apresentado também a constelação familiar, que eu, no primeiro momento, acho um horror. Eu acho que tá baixando o santo, eu tenho um preconceito terrível. Mas o meu marido estava comigo, e aí ele fala comigo assim, Sônia, a gente podia trabalhar com isso. Ele teve essa visão, ele falou, a gente podia trabalhar com isso. Mas eu falei, nossa, é mesmo. Aí meu marido falou isso, aí eu começo a olhar. Falei, deixa eu olhar para isso. O que me chama a atenção é que era uma terapia muito valorizada, porque as terapias que se apresentou lá eram terapias maravilhosas, mas não tinham valor de mercado. Eu, como empresária, naquele momento, e eu tinha um negócio grande, eu falei, bom, eu precisava ter um plano B, porque eu já não estava feliz com o meu negócio, porque eu estava tendo muito conflito, enfim. E aí eu falo, não, então eu acho que, quanto que é? Fui perguntar depois para o palestrante, e eu falei, nossa, é a mais bem paga de todas as terapias que tem aqui, vou olhar para isso. Eu faço uma formação de constelador, não só uma formação, eu sou uma buscadora, então eu estudo muito, né? Faço, assim, muitos estudos, enfim, todos os livros do Bert, me aprofundo. E em janeiro de 2015, isso aconteceu em novembro de 2014, em janeiro de 2015 eu dou início ao meu canal na internet, eu começo já a trabalhar como consteladora, online, o que era um Bacana. preconceito na época também, porque não se via possibilidade de trabalhar como constelador online, mas eu começo Ó, em Sônia, 2015. aí já existia o Instituto Ser Feliz ou ainda não? Você. Existia porque, assim, para eu começar, eu precisava criar um nome, né? Ah, E aí eu tá. crio esse nome, Então já estamos falando né? do Instituto também, pois não? Estamos falando do instituto, né? Legal. Eu e o meu marido, então a gente já tinha um instituto de beleza, que eu tinha uma rede de escolas na área da beleza, então eu passo também a ter um instituto na área terapêutica, né? Eu Bacana, vou mostrar aqui bacana. alguns para vocês.
para dizer então que eu vou entender como que funciona você poder constelar à distância, né? E aí eu começo com os bonecos de madeira, depois eu vou para os bonecos de EVA para você poder trabalhar na água, Isso enfim. online, à distância, né? Online, todo o meu trabalho sempre foi pautado no online, porque eu queria sair do físico. Eu venho do mercado corporativo. Eu tinha muita estrutura, né? Eu tinha negócios grandes que precisava de prédio e tal, e aquilo me causava um estresse. Então eu falava, eu quero ter um negócio que eu possa ter liberdade de lugar, né? Por exemplo, eu estava no ano de 2020, quando vem a pandemia, o meu negócio de constelação sustenta o meu negócio da física, meu negócio de escolas, né? Então eu tinha um custo físico muito alto, né? Tendo o mesmo faturamento num negócio que eu não tenho custo físico alto. Quando a gente toma a decisão de fato encerrar esse negócio, foi na pandemia, né? Maravilha. Sônia, preciso fazer uma pergunta para você. Você pode concluir seu raciocínio que você está falando, mas a próxima perguntinha é para o leigo, para quem está nos assistindo. O que é exatamente a constelação familiar, uma prática terapêutica que você iniciou há mais ou menos, há mais de 10 anos, digamos assim, Mas tá? Então, peraí, a pessoa está ouvindo você falar constelação familiar, fala em linhas gerais para essa pessoa. O que é a constelação familiar, princípio fundamental da abordagem? Pois não, Sônia? a constelação familiar ela é uma abordagem terapêutica sistêmica que observa a pessoa como parte de um sistema familiar. Então, a constelação familiar, ela procura identificar os vínculos, as exclusões, a inversão de lugar, as repetições, as lealdades inconscientes, que pode influenciar o quê? Os relacionamentos, as escolhas, os comportamentos e as dificuldades que a pessoa está vivendo. Né? Então, trazendo para a minha história, por exemplo, havia uma lealdade com a minha mãe em que eu olhava para a dor dela no casamento dela, e com isso eu pautava a minha vida. Por isso que eu tive tanta dificuldade de encontrar um homem. Ao mesmo tempo que, para mim, foi muito difícil arrumar alguém e aceitar me casar com alguém, porque eu estava leal ao meu pai. As histórias, meu pai era meu marido, vamos dizer assim, né? Eu era a filhinha do papai, porque eu queria consertar o casamento dos meus pais, não só o casamento, a vida dos meus pais. Então, trazendo para um olhar para mim. Por isso que eu ia contando a minha história e fazendo esses links, né? Beleza. Mas o princípio fundamental da abordagem é que todo mundo precisa pertencer e todo mundo pertence. Então, quando alguém ou algum acontecimento na vida de uma pessoa é excluído, negado, esquecido, as gerações posteriores vão representar essa ausência. De que forma? Sofrendo. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas meu avô era super empreendedor, ele tinha o olho azul. Tá, eu tenho olho azul e eu sou super empreendedora. Estou repetindo? Tô, mas não está sofrendo. Então, isso não é um emaranhamento familiar. Um emaranhamento é um sofrimento. Você está entendendo? Bom, então, o que acontece? Então, quando você o que acontece? As pessoas, então, tem uma frase bem interessante assim: o que foi calado nas gerações passadas, as gerações seguintes vão trazer no corpo. E eu tive essa experiência assim de forma incrível, com muitas constelações que eu facilitei, e também na minha vida. Perfeito. Sônia, desculpa eventualmente estar te interrompendo, mas você sempre conclua que eu quero já deixar uma pergunta, se responda no seu tempo. Ó, muitas pessoas confundem constelação familiar, essa prática terapêutica que você iniciou há mais de 10 anos por conta da sua realidade pessoal. Muitas pessoas confundem, você já nos deu uma noção, né? Hoje não é curso de constelação, então quem sabe a gente tenha outras oportunidades e a gente vai gravando e vai dando um curso aí, pessoal. Mas assim, as pessoas confundem muito constelação familiar com religião,
com espiritismo, práticas místicas. É isso, sim. não é? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, por Não é, gentileza. não é. A constelação familiar não é uma religião, né? Não exige que a pessoa abandone a sua religião, adote outra religião, tá? Ela é uma abordagem de desenvolvimento humano. Bert Hellinger foi padre e ele esteve nas tribos Zulus, enfim, mas depois ele deixa, né, a vida de padre dele. Mas em nenhum momento eles nos traz essa ideia de que você precisa ser cristão. Eu, por exemplo, sou budista e eu tive alunos padres, tive alunos inúmeros, pastores e pastoras, freiras, enfim, né? Então, é uma observação sistêmica. Pessoas de diferentes religiões, sem religiões, elas podem participar. Eu tenho a minha espiritualidade, porque a espiritualidade ela é individual e não imponho a minha fé a meus clientes, meus alunos, mas conto porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade, porque o meu marido ele é da religião afro e nós tudo bem, porque também isso às vezes cria conflito na vida, nos casais. E eu trago a minha experiência que é possível você viver a sua religiosidade, casar com uma pessoa de outra religiosidade, respeitar a religiosidade do outro e o outro respeitar a tua religiosidade, e nós virmos de famílias tão diferentes e nos unirmos a partir do respeito e da segunda vista, do amor à segunda vista que Bert Hellinger nos ensina, tá bom? Mas não há nenhuma abordagem religiosa. As pessoas confundem, eu posso explicar o porquê. Porque, por exemplo, no espiritismo e no budismo nós falamos do karma, não é? Mas quando uma pessoa representa alguém através do seu corpo, né? Ou eu olho para um bonequinho que ele começa a andar ali na água e através do movimento que ele faz, recebeu o espírito no bonequinho, a pessoa recebeu um espírito, é uma mediunidade? Não é. Inclusive, ler o campo é uma técnica que eu ensino a pessoa a ler o campo, inclusive, que todo mundo pode aprender e é maravilhoso que as pessoas possam aprender, porque isso traz muitas vantagens na sua vida, mesmo que você não seja um constelador. Mas, então é falado do karma, né? É o karma familiar. Ou na Igreja Católica é falado da maldição familiar. Mas aqui, através das constelações, nós falamos do emaranhamento familiar, tá bom? É isso. Perfeito. Sônia, eu confesso que eu conheço um pouco da constelação familiar sistêmica e há menos de um mês eu constelei pela primeira vez e há mais ou menos um ano eu participei ininterruptamente 2 a 3 vezes por semana enquanto representante, é representante que fala, né? Representando nas constelações. Então eu entendo bem. Então você fala que o papel do representante não é sentir espíritos, não tem relação nada com nada Não, disso. Não tem não tem. religião. Não tem. Mas pode acontecer, por exemplo, uma coisa interessante, porque a gente vai trabalhar dentro da vivência da pessoa. Eu já atendi, por exemplo, muitos médiums, e tem alunos médiums, enfim, né? E aí a experiência desse médium no campo pode ser diferente, né? E tá tudo bem, porque eu, como facilitadora, eu vou olhar para a vivência da pessoa. Então, com muito respeito, eu também já constelei pessoas que têm, assim, uma religiosidade bastante rígida e conseguiu transcender e entender a situação que ela estava vivendo e ter bastante sucesso dentro do tema que ela trouxe e conseguir um caminho de solução, mesmo dentro da rigidez religiosa que ela vivia. Então, quando eu olho para um ser humano, eu não vou olhar com o meu olhar budista, com o olhar do meu marido, não, é sempre dentro e respeitando a religiosidade e a história do meu cliente, da pessoa que eu estou ajudando ali naquele momento. Então, é Ba- por isso que eu começo contando um pouco da minha história, porque dá para a gente ser Contes- constelador e Aham. viver a nossa espiritualidade da maneira que você desejar, tá?
Bacana. Então, qualquer um pode representar, né, fazer parte da roda sistêmica, não sei como eu posso dizer, Qualquer um independente de sensibilidade mediúnica, de crença. Não, basta ser independente, ser humano, é isso? passa a ser ser humano. Vou contar uma história. As pessoas às vezes quando vêm fazer um curso comigo, quando eu falo vem fazer um curso comigo, é porque eu sou uma pessoa muito sensível, eu sinto muito campo, né? Depois de 10 anos entrando em campos, eu fiz mais de 10 mil horas de atendimento, enfim, mais, bati mais de 6 mil atendimentos ano passado. E aí, assim, o que que acontece? Quando você as pessoas falam, mas eu preciso ter uma formação, eu preciso ser psicólogo para ser um constelador. Não. Ô, Sônia, eu não sei ler e escrever. Eu tive duas alunas que não sabiam ler e escrever. Posso contar rapidamente o caso das duas, enfim. Uma, ela era moradora, foi moradora de rua, conheceu o marido morando na rua, eles tinham sérios problemas de drogas, enfim, conheceram a ayahuasca tirou eles desse lugar, e aí ela tinha um centro de ayahuasca, ela e o marido, mas ela continuava sem saber ler e escrever. Falou, Sônia, eu gostaria de ser consteladora. É possível? Sem saber ler e escrever? É possível. E ela conseguiu. Por quê? Porque a leitura do campo, ela vai além das palavras. Sônia, só um minutinho. Abrindo um parênteses, fala para o nosso pessoal, nossa galera, o pessoal que está nos assistindo, quem é, em breves palavras, quem é o constelador, quem é o constelado e quem é o representante, só para o pessoal clarear mais a mente. Estamos falando agora dos consteladores, né? Pois não. O constelador é o facilitador, ele é o profissional que vai conduzir aquele trabalho, né? O constelado é o cliente que trouxe um problema, uma questão que ele quer resolver. O Perfeito. representante são pessoas, ou bonecos, ou gatos. A minha Ah, primeira animais constelação, também, né? Cavalo, parece, salvo engano. cachorro, enfim. Depois eu posso até contar como que foi a minha primeira constelação, que foi com gatos. Mas eu ensino as pessoas a constelar de diversas maneiras, com cartas xamânicas, com xamanismo, com os animaizinhos, animais mesmo. Daí a pessoa vai colocar, em vez do bonequinho, vai colocar os bichinhos, né? Eu ensino a fazer com elementos da natureza, né? Então, folhas, flores, pedras, né? Então, assim, porque constelar é ler o campo. Depois que você aprendeu a ler o campo, você vai fazer com pessoas, você vai fazer com o gato, com o cachorro, com a pedra, com a flor, com a carta, porque depois que você aprendeu a ler o campo, a técnica é uma técnica, Legal. né? Você estava falando de pessoas que à procura para, com a intenção de ser um constelador, né? Você Isso, orienta que é independente de formação isso, acadêmica. Dá uma isso. continuidade nisso daí, que depois vem a pergunta principal, que a gente vai entrar no tema de hoje, após essas considerações suas. Pois não. Então, Você aí eu tem tive também curso. uma segunda aluna, que foi uma senhora com 75 anos, que ela era de São Paulo, inclusive, queria também ser formada em constelação, porque ela trabalhava como benzedeira num centro, ela fazia benzimentos num centro de Umbanda, e aí ela queria também oferecer as constelações. E a filha veio com ela, né? Porque o meu curso ele é totalmente online, mas às vezes eu faço um evento presencial para que as pessoas façam a formatura, se conheçam, enfim. E aí, essa senhora, ela se formou e hoje ela é uma consteladora. Eu estou dizendo isso Que porque bacana. também eu tenho alunos, inúmeros advogados, inúmeros psicólogos, médicos, procurador da justiça, pessoas formadas com doutorado, enfim, de vários lugares do mundo, inclusive. Eu tenho hoje formado por mim, pelo Instituto, mais de 1.000 alunos consteladores, mais de 5 a 1.000 alunos dos diversos cursos que a gente tem. É, também se formaram consteladores, tá? Que Mas bacana. como que a Independente de raça, credo, religião, cor, status social, financeiro, qualquer um, basta mente aberta e fazer um curso. e eu vai aprender a ler o campo e vai poder ter esse poder, né? Porque eu digo que é um poder, né? Nunca mais você vai ver o mundo do mesmo jeito. Já, Nunca mais. já vou te atropelar com a próxima pergunta. Como assim, meus alunos, instituto, como faz para fazer um curso para se tornar um constelador com a Sônia? Explica agora para a gente como é que funciona.
o instituto, os seus cursos? Então, os cursos são online, né? E esse ano, até o nosso evento, né, de formatura, enfim, também será online. Por quê? Aí eu gostaria de contar um breve histórico da minha. Assim, então, há 2 anos atrás, uma aluna fala: Sônia, você já ouviu falar de constelação dos dentes? E aí eu adentro esse mundo das constelações dos dentes. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu venho trazendo coisas para dentro da constelação. Então, eu vou desenvolvendo técnicas. A constelação quântica fui eu que desenvolvi. Aí, então, eu vou desenvolvendo técnica. Aí eu acabo trazendo mais uma técnica que seria a constelação a partir das fotos. E depois, no momento seguinte, eu começo a constelar os corpos, né? E assim, o Bert Hellinger, ele nos fala, ele traz uma frase assim: tome a mãe, tome o pai. Então, tome como? Tomando assim? Então, eu penso, eu preciso emagrecer. Eu estava com 114 quilos. Eu falo, gente, eu preciso emagrecer. Então, eu vou comer a minha mãe. E aí, eu passo a comer minha mãe, mas não estava adiantando, porque eu engoli a minha mãe. Então, eu falo, eu acho que eu preciso é mastigar a minha mãe. E aí, eu começo a mastigar a minha mãe. Então, eu vou mastigando a minha mãe, mastigando a minha mãe. Com isso, eu perdi 8 quilos em 30 dias. E aí, no ano passado, eu atingi menos 30 quilos. Ponto. Isso foi em dezembro. Até dezembro, tinha perdido 30 quilos, feliz da vida, magra. Como a gente encerrou as nossas empresas, a coisa estava ainda se organizando financeiramente, que eram negócios grandes. Eu tinha funcionário de mais de 10 anos, então eu falei, bom, ano que vem eu entro com o burro na sombra, vivendo de constelação. Eu mudo o nome do meu curso, que antes era formação em constelação, passo a chamar o método Viver de Constelação, que aí então estou vivendo de constelação. Quando é em janeiro, eu recebo um diagnóstico de um câncer no seio direito, com metástase no pulmão e nos ossos. Isso vem, agora esse ano, Enéas, uma loucura, né? Porque eu fazendo as constelações do corpo, eu começo a também sentir meu corpo, e aí eu vou atrás disso. E aí eu passo por uma barreira do terror, diante de tantas barreiras de terror que eu vivi na minha vida, porque a nossa vida, ela tem vários temas, né? Alguns grandes temas que as pessoas nos procuram para constelar. É dinheiro, relacionamento e saúde. Dinheiro. Eu estava bem, estava, não estou bem financeiramente. Nós somos eu e meu marido, temos 4 gatos, a nossa vida é super boa. Eu tenho meu trabalho online, ele tem o dele, a gente vive bem. E relacionamento ótimo, eu tenho um marido tântrico, um marido maravilhoso, né? Antes dele sair, hoje você vai falar para o Enes que você tem um marido maravilhoso, podemos dizer, claro. Então, mas aí vem saúde, né? E assim, a maioria dos meus atendimentos eram voltados para relacionamento, para dinheiro, maioria relacionamento. E eu me deparo, eu teria que constelar o meu corpo, né? Uma autoconstelação. Então, eu boto o nome, primeiro me vem o nome de Adália, mas eu começo meu tratamento. Tinha muito medo de perder o cabelo. Falei, agora eu vou perder o cabelo. Como é que eu vou fazer meus cursos online? Como é que eu vou fazer minhas lives? Eu faço 2 lives semanais, o tempo todo, estou online, né? Para mim foi mais difícil pensar em ficar careca do que enfrentar a doença em si, medo de morrer. Bom, parece que a morte não era tão difícil como a incerteza de como seria meu tratamento, mas eu inicio meu tratamento no dia 10 de março e no dia 10 de maio, quando eu refaço os exames, eu já sou declarada em remissão. Você vê o poder das constelações, né? Que incrível, né? E olha, vou te Incrível. falar, eu pegou meus ossos, como eu falei, pegou maior lesão foi no osso sacro, né, que é o osso da sabedoria, que é um triângulo que fica no final da coluna. E por quê? Porque eu precisava ter sabedoria, né? Porque aí eu também vinha num trabalho muito intenso, né? 7, 8 pessoas atendendo todos os dias e curso e tal, e eu não estava entendendo que a gente precisa viver, precisa desacelerar. E é engraçado porque a coisa vem vindo para me ajudar. Primeiro vem a constelação dos dentes, a possibilidade de não mais precisar fazer atendimentos no tete a tete, Eu quero fazer né? uma pergunta, pode concluir. E aí depois a constelação do corpo,
eu começo então a emagrecer. E imagina você com câncer na coluna, gorda, com 114 mil. Meu marido precisava me ajudar a tomar banho, precisava me levar no banheiro. Eu fiquei 21 dias deitada, não podia me mexer de dor. Você está entendendo? Então, aí, esse ano nós vamos fazer o evento Vá online por conta, para eu, porque eu tenho que ter sabedoria, né? Então, para eu não ficar muito tempo andando e tal. E aí, ano que vem eu vou fazer os eventos, volto para o evento presencial. Mas concluir a ideia do que me aconteceu, né? Então, eu estou resolvendo as grandes questões da minha vida: dinheiro, relacionamento e agora o corpo, porque agora estou liberando, entregando. O câncer, ele é genético, né? Ele é genético. Então, também tem a ver com as constelações. Nós somos em 10 irmãos. Eu sou a número 7, eu sou a caçula das mulheres, e eu perguntei ao médico, por que eu? Se somos em 10 irmãos, se é genético, por que pegou a mim? A enfermeira que estava junto falou, talvez porque a senhora seja mais forte. E eu falei, eu preciso mudar essa pergunta, não é por quê, é para quê? Para ajudar mais pessoas. Assim, quantas pessoas eu já atendi, né, que tinham cânceres, e agora eu vou poder entender do lado de dentro. Não perdi meu cabelo, meu tratamento é super tranquilo, não precisei fazer quimioterapia, porque ele é um câncer hormonal, então bastou organizar o hormônio, o câncer já fez a remissão. Você está entendendo? Então, tudo assim, incrível, não é? Incrível. E aí eu consigo agora acabar essa questão, já que é genético, da minha família. Acaba em mim, com esse meu olhar sistêmico, né? Então, acho assim, incrível, tá? Bom, pode perguntar. Sônia, Hum. para entrar em contato com o Instituto, com você, para se matricular, como é que é? Estão abertas as matrículas aí início do ano? Explica assim, objetivamente, Sônia, porque a gente tem 85% ainda das perguntas a serem feitas para nós adentrarmos definitivamente sobre a constelação dos dentes e só esclareça isso em relação a como entrar em contato, como ser um constelador aprendendo com a Sônia. Pronto. Então, nesse momento, nós estamos sim com as inscrições abertas. A gente vai até 31 de julho com as inscrições abertas e você pode entrar em contato através do WhatsApp 11 975 27 29 25, tá? É isso. Bacana. Em relação à constelação dos dentes, é uma expressão para mim muito nova, para muita gente. A primeira pergunta é uma proposta sua? Foi criada pela Sônia? É isso daí mesmo? Eu acho, Fala eu um acho pouquinho para assim, gente. eu acho que eu aprofundei, eu acho que eu trouxe uma maneira nova de constelar, mas não. Assim, olhar para os dentes como lugar onde se tem a história da humanidade não é coisa da Sônia, isso vem da medicina tradicional chinesa. Legal. Mas o Reinhold Voll, que é um alemão também, ele dentista, né, e cientista, ele traz muito essa coisa da odontologia integrativa dos vínculos familiares, tá? Então eu acho que aí eu vou estudar, né, tanto a medicina tradicional chinesa quanto o Reinhold Voll, que é esse dentista cientista, né, alemão, e aí eu faço toda uma integração, tá? Mas não foi a Sônia que criou a constelação dos dentes. Perfeito. Dentro da constelação do corpo, eu vou também buscar a medicina chinesa, também entender cada parte do corpo, eu trago uma visão sistêmica para cada parte do corpo, e aí sim eu crio, né, que são os protocolos do mastigar a mãe e o protocolo do receber o olhar da mãe. Aí sim são criação da Sônia. E talvez a maneira de constelar, né? Porque também todo constelador, ele vai criar sua maneira de constelar, tá? Ele vai. Porque as pessoas são únicas e cada um vai criar o seu jeitinho, tá? Não tem problema. Mas a Beleza. base são as leis do amor de Bert Helling. Entendi. Bloco 4 aqui no nosso bate-papo. O Hum. que
Na verdade mesmo, os dentes podem revelar. Você trabalha assim, você citou fotografia? Como é que é? O que é fotografia? Quando você olha a fotografia, o que você procura inicialmente? Existe assim um mapa dos dentes? Explica certinho pra gente. Você mandou umas fotos, não sei a hora que é para reproduzir. Fala pra gente. Tá. Então, o que que os dentes podem revelar? Quando você olha para uma fotografia, o que que pode inicialmente revelar? Bom, são dois olhares. É o olhar em que eu fecho os olhos e eu adentro, olho a fotografia e depois fecho os olhos para eu sentir esse campo. Eu coloco na bacia também, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho, deu para ver? Dá pra Aqui eu ver. coloco a açãozinha do gato que vocês estão vendo. Então, aqui eu vou colocar os bonequinhos, né? Por exemplo, eu vou colocar um bonequinho para representar o dente que a pessoa quer, que trouxe em questão, ou o tema dela, né? Então, ela pode falar assim, porque na verdade eu não constelo os dentes, eu constelo a questão da pessoa através do dente dela. Deu para entender? Ah, deu a entender sim. Porque senão a pessoa fala assim, Sônia, eu já constelei os dentes, não precisa mais, não pode constelar todo mês o dente, porque não é o teu dente que eu estou constelando, o teu dente, ele é uma grande biblioteca de informações. O dente, ele é um dos ossos mais duros que tem no corpo humano. Tanto é que quando você vai fazer uma exumação do corpo, às vezes tá lá o dente e o cabelo, mas o resto já derreteu. Então, os dentes, eles trazem informação da humanidade, mas ele traz marcas da família da pessoa naquela questão. É muito comum, por exemplo, a pessoa ela encerra o casamento dela, tem um problema no dente. Né? Uma vez eu constelei um rapaz que ele estava nos Estados Unidos, estava investindo na aviação nos Estados Unidos, um movimento financeiro muito grande, e a esposa dele, que também era piloto, ela estava traindo ele. E ele tem um problema terrível nos dentes. Nessa época, eu nem imaginava a constelação dos dentes, tá? Eu era apenas uma consteladora tradicional e que fazia constelações através dos bonecos. E toda vez que eu ia constelar ele, eu falava, Sônia, eu estou gastando uma grana preta que você não sabe quanto é caro cuidar dos dentes nos Estados Unidos. E ele investindo muito dinheiro, né, nessa empresa de táxi aéreo que ele estava criando. E sempre mostrava os dentes dele. Ele sempre com problema nos dentes e a mulher estava traindo ele. Então, quando você tem um problema no relacionamento, você encerra uma relação, tem gente que até perde um dente, porque entrega um dente em sacrifício para encerrar um ciclo. Interessante, viu, Sônia? Só que as pessoas não fazem esse vínculo porque não se percebe, né? Assim como o corpo, por que que me aparece uma metástase óssea, a região mais lesionada é o osso sacro, que era um momento da minha vida que eu estava vivendo, era um grande fechamento de ciclo e eu precisava ter sabedoria. Então, o que foi sentido foi o osso da sabedoria, um osso sagrado, né, chamado assim, dentro até das tribos, enfim, é um osso sagrado. Né? Eles faziam, tinha tribo que até fazia patuás com esse osso, né, dos animais e também dos seres humanos, dos ancestrais. Então, é porque é um osso sagrado. E aí me vem que eu preciso ter sabedoria. Né? Eu estou entrando no 46, 4 e 6 são 10, é início. Eu vou fazer 46 agora, em dezembro. Nós estamos no ano 1, né? 2026 é ano 1 também. Então, então a coisa toda vai se encaixando para dizer: estamos fechando um ciclo, Sônia, precisamos ter sabedoria. Estamos abrindo um ciclo, precisamos ter sabedoria. Perfeito. Você não está tendo sabedoria, Sônia. Você tem que ensinar muitas pessoas a constelarem. Constelação é um ensinamento sagrado, sabe? E você está como mestre desse movimento, de muitas pessoas, está sendo vista. O Enéas me chama para o podcast, o pessoal do Caras também me chamou, mas por conta da minha coluna eu não posso viajar. O Enéas abriu a possibilidade de a gente fazer online, gratidão. Nós estamos perto, né, Enéas? Poderia ir ao vivo. Gostaria muito, irei. Mas Uma nesse momento oportunidade, sim. com certeza. Eu estou preservando a minha coluna, Tá. que é meu eixo principal. Eu tenho três perguntas, vou emendar as três perguntas, voltando aqui em Quer mostrar as relação. fotos? Quer Hã? mostrar as fotos?
Quer mostrar as A fotos hora que agora? você falar, eu quero passar a pergunta primeiro, aí depois, se você achar que convém colocar as fotos. São três perguntas, voltando aqui ao nosso assunto aqui principal. O Sônia, em relação aos dentes, a pergunta é se cada região do dente representa algum aspecto da vida específico e se há diferenças entre dentes superiores, inferiores nessa abordagem e também se há diferenças assim em relação aos dentes permanentes e os dentes de leite. O que você vê aí com os olhos da carne? Porque você já acabou de falar, não é só com os olhos da carne a abordagem, né? Quando você fecha os olhos. Porque eu vou olhar físico, as marcas dos dentes, a situação dos dentes da pessoa, dentro do que me guia é o tema que ela traz. Eu vou olhar também na bacia, que eu vou colocar os bonequinhos, vou contar para ela o que se constelou na bacia, né? E também vou falar dentro da abordagem da É técnica. todo um sistema, né? Por isso que é Sim, sistêmico. é muito interessante. Então, Mas tem. a cara superior, Pode. ela, o que é? É em cima, é o que vem de cima, Sônia, né? quiser que coloque as fotos, vai falando aí. Pode Tá, daqui a prosseguir. pouquinho, vou fazer Tá, esse comentário e se tá põe. bom. Então, vem de cima, né? Então, a arcada superior, o que é que vem de cima? Então, quando eu tenho problema na arcada superior, é sustentação, é segurança, aliás, é autoridade, né? É expectativa de vida, é crença que eu tenho. Você está entendendo? É a imagem do que vem de cima. Já a inferior é sustentação, é terra, é segurança, é onde eu piso, é prática, é trabalho, é dinheiro também, capacidade de agir, andar, ir para a vida, caminhar com as próprias pernas. E em cima é o que vem de cima, né? Então, os dois dentes da frente é pai e mãe. Do lado esquerdo é a mãe. Agora eu quero que você coloque aquela foto que falta um dente. Põe para mim. Bom, tá meio confuso aqui. Não, não. Essa. Essa. Está vendo? Aí é o dente da mãe que está faltando. É o dentão da mãe. Então, esses dois dentes da frente, o grandes, eles são pai e mãe. Pai do lado direito, mãe do lado esquerdo. Então, quando eu sorrio, a primeira coisa que a pessoa vai ver no meu sorriso é meu pai e minha mãe. Então, Interessante. quando eu tenho problema com meu pai e com a minha mãe, tem pessoa que não consegue nem sorrir. Eu tinha muito problema com a minha mãe, por quê? Eu tive um bruxismo quando abri a empresa, por causa daquele nervoso, né? Eu queria que você passasse as fotos, mostrasse um dente gasto aí pelo bruxismo. Passa para mim. Aí, olha o que o bruxismo faz. Tá vendo? O que significa o bruxismo, Sônia? Já fiquei curioso aqui. Basicamente é muita raiva, Certo. né? É porque a coisa que você queria que desse certo não tá dando certo. Você tá entendendo? É nossa Então é muito emoção expressa ou ali isso. impregnada nos dentes, né? O dente é como Nos se fosse dentes. Eu uma preciso aguentar digital. tudo, eu não posso perder o controle. Se eu relaxar, vai acontecer uma coisa muito ruim. Eu tenho vontade de reagir, eu não posso me calar. Mas também tem a ver com o momento que você vive, mas tem a ver também com as histórias da família. Aí Não que só eu, mas entra o movimento sistêmico, então. Agora que eu estou exatamente. entendendo a constelação É, dos dentes. Pois não. isso. Então, eu tive bruxismo e aí eu fui comendo meus dentes. Então, esse dentão meu da frente, que é o da mãe, ele tem um pedaço até grandinho no início dele, que eu perdi. Que aí também o dentista ia lá, ia mexendo mais um pouquinho e tal. Mas desde que eu começo a mastigar a minha mãe e que eu começo a perder peso, eu nunca mais quebrei o meu dente, que eu vivia quebrando, principalmente quando eu ia fazer lançamento de curso. Eu ia fazer lançamento de curso. Um dia, eu tinha uma aula para fazer de lançamento de curso, eu nem imaginava ainda a constelação dos dentes. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu preciso ter sucesso. O que é sucesso? Sucesso é eu realizar aquilo que eu combinei comigo mesma. Então, se eu falei que eu vou fazer e eu fizer, eu sou uma pessoa de sucesso. Isso que significa sucesso. Sônia, vou pro. Essa, Pois acima não. de tudo, é a autorrealização. E aí, sexta-feira, vamos dizer assim, quinta-feira eu tinha essa aula, quarta-feira eu fui comer um osso de frango. Aí no outro dia eu fiz a aula, colei o meu pedaço de dente com cola super bond e fiz a aula. Tamanha a minha convicção.
Você imagina? Então, essa rigidez também me levou também à Adália. A Adália é o CA de mama que eu falei com vocês. Porque a Adália, por ser metástica, ela não pode mais ser tirada, não existe uma cirurgia para ser feita. Então, eu fiz uma metáfora, eu falei assim, nossa, a Adália precisa dormir. Eu não posso lutar contra o câncer, né? Porque se você lutar com o câncer, então tudo. Bert Hellinger tem uma frase assim: tudo aquilo que eu dou força, e tudo aquilo que eu nego, eu dou força. E tudo aquilo que eu aceito, eu liberto. Então, se eu ter raiva, se eu quiser lutar com a Dália, eu vou dar força para ela. Então, eu preciso aceitar ela, compreender ela. Então, ao dar o nome, você tem uma eu personifico. Então, eu disse, a Dália, eu vou pôr você para dormir num quarto no meu coração, com um ar-condicionado, uma cama maravilhosa, com um colchão delicioso, e você vai dormir, minha amiga. Eu contei isso pro médico, que ele falou, Sônia, e se ela der de acordar, né, vai lá e dar uma paulada nela e põe para dormir de novo. Brincadeiras à parte, quando eu recebo o diagnóstico de remissão, eu começo a imaginar a Dália arrumando as malas, porque daqui a um tempo a Dália pode ir embora, porque eu já vai ter feito o meu aprendizado. Né? Eu vou deixar apenas a história dela no meu coração. Perfeito. Então, assim, e essa rigidez fez com que essa senhora perdesse o dente da mãe com relação à mãe dela. Né? Aqui você vê como está gasto pai e mãe aqui? Está quase desaparecendo pai e Verdade, mãe. verdade. Né? Tá? Então, sim, cada dente tem um significado, existe um mapa sistêmico, eu ensino tudo isso, tá? Mas os incisivos centrais, eles são pai e mãe, Tá. tá bom? Eu vou fazer uma relação de situações aqui. Você fala sim, você fala não. E se você quiser explicar Quer uma mostrar ou as outras outra. fotos? Você quer Oi? mostrar as outras fotos? Assim eu comento rapidinho, antes da gente ir pro sim ou não? Pode ser. É que temos Tá só, bom. infelizmente, mais 10 minutinhos, porque hoje é um Ah, apanhado, né? tá Aí bom, depois tá a gente precisa bom. de episódios específicos para desenvolver com mais propriedade. Vamos lá, essa foto aqui que você. Não, essa a gente já viu. Essa daqui. Isso. Esse tá Então, bonito. esse é o sorriso assimétrico, tá? É o sorriso torto, né? Tá Você tá torto, é entendendo? verdade. É o assimétrico, é. Então, por quê? Porque é a pessoa que teve que se adaptar ou com pai ou com mãe. Eu precisei aceitar, precisei tomar partido, né? Erguer a Essa, bandeira, ou do pai ou da mãe. entendi. Essa é a leitura, então, olha, interessante. É, isso. Então, Tem alguma coisa torta na vida, digamos assim. e pode vir já da família também, tá? Às vezes pode ser pai, a mãe que não conheceu o pai, foi adotado, enfim, É algo tá? que pode vir ao longo das mais diversas gerações, ligações com o Sim. antepassado. Então, a proposta dessa ferramenta terapêutica. E essa pessoa tá sorrindo torto. Você sabe que eu tinha um sorriso assimétrico. E aí a dentista que percebeu. E depois que eu começo a mastigar, o sorriso voltou a ficar normal. Ela quis até que eu fizesse, inclusive, aparelho de dente. Eu que não quis. Eu, não quero. Pode pôr mais uma foto rapidinho? Então, Esse tá bonito. esse é o sorriso. Não, esse é o sorriso gengival. É? Explica pra mim. Porque tá tão bonitinho esse Isso. sorriso. Espera lá. Então, esse é o sorriso que a pessoa mostra muito a Ah, gengiva. entendi. O que significa, Entendeu? Sônia? Significa que a pessoa tem que sorrir para pertencer, só que é um sorriso falso, né? Então ela tem que Eita! mostrar muito, ela mostra demais. Eu tenho que mostrar uma alegria, uma simpatia além do que eu sinto. Entendeu? Então essa pessoa precisou se adaptar. Ela teve uma história aí de aprovação. Ela tinha dificuldade de mostrar incômodo, tristeza, raiva. Então ela sorri e ela mostra demais. Ela se expõe, ela se sente exposta ao sorrir. Ela mostra mais do que ela gostaria. E aí tem cirurgia para isso hoje em dia, tá, gente? Tudo isso os dentistas hoje conseguem corrigir, tá? Mas se a pessoa não tiver resolvido a história dela, na família dela, ela vai ter problema na hora dela corrigir isso aí. Então, eu tenho clientes inúmeros que não conseguem adaptar, por exemplo, a prótese. E eu atendi recentemente uma senhora que ela quebrou, ela colocou a prótese fixa e ela quebrou no bruxismo dela, tanta raiva. E pessoas que não conseguem adaptar com a prótese, isso é inúmero. Vai colocar o parafuso, por exemplo, prótese aquelas de um em um, né? Tem aquela que você coloca inteira e parafusa ou chapa inteira, e tem a que você vai colocando um a um. E aí dá uma inflamação terrível, a pessoa perde o osso, não consegue, tá certo?
Por quê? Porque se eu fizer a constelação, não vai de jeito nenhum. Ai, fez a constelação, não precisa mais. Eu, por exemplo, corrigiu, mas tem pessoas que têm que fazer. O dentista é meu parceiro. Eu tenho muitos alunos dentistas hoje por conta da constelação dos dentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você faz uma constelação, aí consegue resolver mais rápido, mais fácil, sabe? Se abre o A campo, né? causa identificada digamos, ressignificada, tratada, mais ou menos isso, né? Porque daí você vai fazer um canal, o canal dá certo, se organiza. Por exemplo, o meu dentão da mãe parou de quebrar, e antes era direto, eu ia 3, 4 vezes no ano Eu, te- refazer. eu tenho uma relação, um rol aqui de, não sei como que eu posso dizer, problemas Não tem mais ou... foto, né? A gente viu todas as fotos, né? Ah, vamos Sim. voltar lá. Temos essa daqui, Assim, eu acho que que. você falou que é bruxismo. Essa Uhum. daqui, que você falou que tá Boa. tortinho. Tem alguma coisa tortinha na vida da... Esse daqui é a Isso. perda, né, do Da dente da mãe, frente. né? E Uhum. eu consigo só essas 4 fotos Isso. por É hora. isso. É isso. Então, a Sônia nos disse que perdas dentárias têm uma leitura na constelação dos dentes. Dentes quebrados também, Sônia? Sim, não. É que tem vários Sim, aqui. sim, sim. Tratamentos de canal, Sim. implantes, extrações, Implante. tudo tem uma leitura? Tudo, tudo. E também as questões de doenças, ou manias, chupar dedo, roer unha, né? Bruxismo, as questões de ATM, tudo tem. Inflamações, Inflamações, as retra- crianças que nascem com o lábio leporino ou sem o céu da boca, retração tudo. gengival, quem Vacina precisa de usar gengival. aparelho, dente torto. Então, tudo Uhum. isso é bom Tem. procurar que Eu tem tenho um um. catálogo. O meu aluno, ele vai receber um catálogo de A a Z. Todas e qualquer questão que um cliente dele chegar e trazer para ele, ele tem nesse catálogo. Um catálogo bastante profundo, que já tem os movimentos que tem que fazer para cada situação. É bem profundo, tá? Tá, bem bacana mesmo. Chegando quase ao finalzinho desse nosso primeiro encontro, que o objetivo é mais contextualizar aqui quem é a Sônia, nossa querida Sônia, professora nos cursos aí de constelação familiar, ela que forma consteladores, né? Você não passou a tua rede social, como que faz para encontrar a Sônia? Constelação, Telefone? constelação com Sônia Leonardi no YouTube, constelação com Sônia Leonardi no TikTok, constelação com Sônia Leonardi no Instagram, constelação com Sônia Leonardi no Facebook. Então, estamos em todas as redes aí. Bacana. Ô, Sônia, agora aqui, uma sessão aqui de mitos e verdade. Aí você responde para mim, isso é mito, isso é verdade. Bem rapidão aqui. Desculpa aqui por conta do avançado da hora. Ô, Sônia, constelação serve para qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode constelar? Criança, jovem, Qualquer idoso? pessoa pode constelar e qualquer tema também. Eu já constelei de tudo que você pode imaginar. Constelação prevê o futuro ou não tem nada a ver? Não prevê o futuro, mas quando a gente faz, por exemplo, que eu também sou consteladora dos sonhos, aí os sonhos conseguem fazer uma previsão de futuro, porque os sonhos, ele é uma maneira que nós, como animais, que isso foi desenvolvido, os sonhos vêm para a mente humana há mais de 100 mil anos, era uma maneira da gente tentar entender o que poderia acontecer no futuro, né? E aí sim, daí na constelação dos sonhos eu consigo prever alguma coisa. Mas por Quem, conta disso, por causa dos sonhos, não por causa da tá. constelação em si. Quem nunca fez terapia nenhuma, eu nunca fiz terapia, ela pode constelar? Ou pode ser um constelador, inclusive, né? Oh, E que tenho vários bacana. alunos que foi assim, nunca imaginaram, caiu de paraquedas, fez o curso de constelação e hoje vive de constelação. Pode acontecer que uma sessão, somente uma constelação, resolva todo um problema do passado? É assim que É funciona? assim, ó, a nossa vida ela é uma cebola ou um repolho. Você vai por camadas. Por exemplo, eu, Sônia, eu atendia pessoas para emagrecer, as pessoas emagreciam e eu continuava gorda. Então, quer dizer, não era, eu estava resolvendo para a pessoa, mas não resolvia para mim. Então, tudo bem, ótimo, porque eu estou ali para servir o problema do cliente, não o meu, né? E agora, nesse momento, eu estou magra, estou com 77 quilos, né? Lá se vão uns 37 quilos a menos, eu estava com 114. Então,
era o meu momento, né? Mas naquele momento, depois de tantas constelações que fiz, chegou a minha hora, né? O Bert Hellinger, ele diz que uma constelação, ela vai mexendo no campo em até 2 anos. Então, pode estar hoje, 2 anos depois que você fez uma constelação, ainda Hum, movimentando. interessante, Tá? hein? Mas também a pessoa pode fazer uma constelação a cada mês, a cada 15 dias, principalmente se é uma pessoa que trabalha com isso. E quando você é constelador, quando você adentra o campo de alguém, você também trabalha o seu. E às vezes de forma até mais profunda do que como cliente. O representante também, aquele que Também. O participa, representante também. Ele movimenta o campo dele quando ele se coloca a serviço da vida. Né? ele está praticando bem a caridade, na ajuda ali na Também, participação e está trazendo também, benefícios. também está se curando. Né? Bacana. Agora uma pergunta assim que eu julgo muito importante para o Uhum. constelado. É necessário que ele esteja aberto? É necessário que ele acredite para funcionar? Ou se ele acreditando, não acreditando, o negócio vai? É assim, sabe? É por isso que eu desenvolvi a constelação quântica, porque assim, o que que acontece? As leis do amor são leis imutáveis. Ah, Sônia, se eu cair do prédio, eu vou morrer? Vai morrer ou vai se quebrar todo, porque a lei da física diz que se você pular, você vai cair, né? A mesma coisa são as leis do amor, pertencimento, ordem e hierarquia são leis imutáveis. Você acredita ou não, se você não respeitar a lei da hierarquia e mudar de papel, virar marido da mãe, ao invés de filho, vai dar problema na sua vida. Se você excluir alguém, eu terminei com aquela pessoa, tenho um filho com ela, mas eu excluo da vida, inclusive do meu filho, vai dar problema na tua vida e na vida do teu filho. Então, as leis são imutáveis, mas quando eu não acredito, tenho raiva e eu vou fazer uma constelação, é complicado para a gente como facilitador. Porque aquele campo, ele só se abre para o constelador, para o facilitador, com a chave que o cliente te dá. Eu Bacana. consigo acessar o campo do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e do meu marido, porque meu marido faz parte do meu primeiro ciclo, porque o primeiro ciclo da gente é uma simbiose com a mãe. E depois eu vou ter esse movimento somente depois quando eu casar com alguém através do ato sexual. E aí eu consigo acessar o campo do meu marido por causa disso, certo? Agora, eu não consigo, por exemplo, acessar o campo do meu amante. Como já me aconteceu, da cliente falar, Sônia, eu quero fazer uma constelação quântica desse meu marido. Eu vou ver, não é marido, é o marido da outra, né? Num campo não se abre. Porque quem me dá a chave é o meu cliente. É ele que me dá a chave. Por isso que às vezes eu estou fazendo uma live e eu consigo ler o campo de uma pessoa que fez uma pergunta ali na live, porque ela está tão afoita e que ela tanto uma cura que ela abriu o campo dela para mim. E eu consigo ler aquela pessoa mesmo, ela estando apenas numa live minha escrevendo ali. Então, quando, por exemplo, uma cliente falava, Sônia, meu filho precisa constelar, eu vou pagar para ele. E aí eu perguntava para ele assim: Ô, meu amigo, tudo bem? Me diz uma coisa, o que que eu posso te ajudar? Por que que você quis fazer uma constelação? E ele fala assim: não fui eu que quis, foi a minha mãe. Eu tô aqui porque é a minha mãe que mandou. Eu não consigo abrir aquele campo. Ah, eu tô aqui porque a minha mulher falou que se eu não constelar com você, ela quer o divórcio. Eu não vou abrir aquele campo, eu não consigo. Agora, eu consigo acessar aquele campo através da esposa. Por isso que as constelações quânticas eu comecei a trazer, porque eu vi o desespero de uma mãe que queria constelar um filho, mas o filho não aceita, ele não está nem aí. A pessoa pagava, o cara não agendava. Aí eu falava, então vamos fazer quântico? A senhora vai constelar o teu filho através do teu corpo. Eu faço também dos dentes assim. O filho não quer dar nem a foto do dente. Aí eu constelo através da foto do dente da mãe. Não é incrível? E traz uma cura para a mãe e para o Muito, filho. muito bacana A isso. constelação quântica, por exemplo, de uma mulher para o marido é maravilhoso, porque cai também o julgamento. Então, aquela mãe que achava que o filho não amava ela, através do campo vem que ele ama muito aquela mãe. E é naquele momento aquela mãe se cura também. Aquela esposa se cura de entender que o marido traiu ela, mas não é porque ele não ama ela. Pelo contrário, ele ama tanto que ela não está disponível no campo para ele como esposa. Por isso que ele teve que buscar outra pessoa muitas vezes, tá? Não vou passar pano para homem escroto aqui, essa não é a ideia. Mas isso pode acontecer, tá bom? Verdade.
Posso contar um caso correndo? Dá Bem tempo? rapidinho, aí você já deixa suas considerações finais aqui, tá bom? Do E câncer dele, né? reafirma o seu contato e fique à Tá ótimo. vontade. Com a palavra, Sônia. Nesse momento que eu atendi essa pessoa, eu nem conhecia a constelação dos dentes, nem imaginar que um dia eu teria a Dália, tá? Mas um senhor, ele me procurou porque a esposa tinha separado dele, porque ela teve um câncer. E ele cuidou dela, ele limpou a bunda dela, ele ficou com ela, ele ia na quimioterapia com ela, passou um ano tratando essa mulher. Quando ela se curou, que ela conseguiu ficar bem, ela pediu divórcio. E ele ficou muito mal, desesperado lá no trabalho dele. Alguém falou: faça uma constelação. E ele me encontrou na internet, marcou. E aí, na constelação dele, a primeira coisa que veio foi que se ela continuasse com ele, ela morreria. E quando eu falei isso para ele, no primeiro momento ele teve muita raiva, mas depois ele entendeu e chorou muito também. Por quê? Depois de alguns dias ele veio me dar um retorno. Ele falou: Sônia, meu pai cuidou da minha mãe na cama. Eu era criança e eu via meu pai cuidando da minha mãe. Depois minha mãe faleceu, ficou só eu e meu pai. Na vida adulta eu encontro essa mulher e caso com ela. E depois de 10 anos casada, ela tem esse câncer. Eu falei: você viveu seu pai e ela representava sua mãe. E o final dessa história seria a morte dela. Por isso que ela percebeu. Porque quando você se cura de um câncer, você quer muito viver. Porque senão o câncer ele fica. Por que eu estou em remissão? Porque eu falei, eu quero viver. Viver para quê? Para minha missão de vida. Eu preciso formar consteladores. Eu tenho o Instituto Ser Feliz. Eu tenho meu marido. Tenho meus gatos. Eu preciso viver, gente. No ano, a primeira live de janeiro, eu já tinha o diagnóstico, que eu não contei para meus alunos, para não preocupar ninguém. Eu contei depois que eu estava em remissão. Eu falei, gente, a vida, vamos celebrar a vida. E foi uma live bastante maravilhosa, em que eu chorei muito. Eu também uma pessoa que não chorava. A Dália me trouxe o choro, me liberou as minhas águas, as minhas emoções, tá? E aí, então, essa mulher separou desse marido. Então, essa é uma história bastante impactante que vem trazer poder explicar essa questão. Com certeza. Sônia, Considerações? so- querida, queridíssima Sônia, espero que seja o primeiro de muitos outros episódios. Muito obrigado pela sua presença. Hoje tivemos uma conversa que certamente despertará muitas reflexões sobre família, sobre pertencimento, autoconhecimento e também sobre uma abordagem bastante original, digamos assim, a constelação dos dentes. Reforçando mais uma vez. Tudo o que conversamos aqui deve ser entendido dentro do contexto do desenvolvimento humano e da terapia complementar, jamais como substituição de cuidados médicos ou odontológicos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe essa entrevista com quem possa se beneficiar desta reflexão. A entrevista completa está lá em www.enéas.top. Você é direcionado diretamente para o nosso canal no YouTube. Cadê minha querida a Sônia? E aí, Sônia? Beijo no coração. Beijo no coração. Vou deixar aqui né? Eu Isso, gostaria de deixar uma fica à mensagem, né? vontade. Para quem está Isso. nos assistindo. Você não precisa rejeitar sua família para você viver uma história diferente. Aquilo que aconteceu antes de nós merece ser reconhecido, mas não pode, não precisa determinar o nosso futuro. Quando a gente toma a vida que a gente recebe, a gente coloca cada pessoa no seu devido lugar, a gente assume a responsabilidade pelas nossas escolhas e aí a gente transforma as repetições em consciência, a dor em aprendizado, como eu estou fazendo com a Dália, e a nossa história em novo caminho, a dor em missão. Essa é uma fala budista também. Os dentes, eles não determinam o destino de ninguém. Você pode ter perdido todos os dentes, é até incrível, porque agora você vai renovar tudo. Eles podem ser uma porta para que a pessoa olhe para si mesma com mais curiosidade, com mais respeito, com mais amor. Eu estou tratando a Dália no Hospital do Amor. Tanto sou uma pessoa que acesso a sistêmica e a ciência. Todos os meses eu estou lá no Hospital do Amor tratando a Dália. Tá? Nem tudo começou em nós, mas algo novo pode começar por meio de nós. Que Nem tudo começou em lindo. nós, mas algo novo pode começar por meio de nós. Maravilha.
Beijo no coração. Até uma próxima oportunidade. Gratidão, Sônia. Gratidão. Posso deixar uma frase que eu sempre deixo no final da minha Por, lives? por favor, só um minutinho. Pronto. Abre o coração. Fale com o coração. Eu desejo, assim, um dia maravilhoso, uma tarde maravilhosa, uma noite maravilhosa, não sei em que horário você está assistindo. Eu desejo que você atraia as pessoas certas e que você crie as oportunidades e que você entre no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é seu direito. Divino! Um beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, Enéas. Um beijo para você, meu amigo. Até breve. Um beijo.